Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e na aula de termodinâmica de hoje nós vamos falar sobre os refrigeradores. E assim como as máquinas térmicas, os refrigeradores eles estão muito presentes no nosso cotidiano, como ar-condicionado, geladeira. Todos eles são exemplos de máquinas que, de alguma maneira, utilizam a energia para reverter o fluxo de calor não espontâneo. Como assim, professor? O que significa reverter o fluxo de calor não espontâneo? Em geral, quando você tem aqui uma fonte quente e uma fonte fria, o calor ele fluiria naturalmente da fonte quente para a fonte fria. A máquina térmica aproveita esse fluxo para realizar trabalho. No caso do refrigerador, ele vai fazer diferente. Você vai injetar trabalho nele, ou seja, você vai gastar energia para obrigar o fluxo de calor a sair aqui, da fonte fria e chegar aonde? Na fonte quente. Pô, mas por que eu gostaria de fazer esse fluxo reverso, né? Eu estou tirando calor da fonte fria? É exatamente essa ideia. Você pensa no seu ar-condicionado, né? Ele vai refrigerar o ambiente, ou a geladeira, né? Que vai refrigerar o seu interior, retirando calor ali de dentro e jogando para o lado de fora, que seria aquela serpentina, né? Que fica atrás da geladeira e do ar-condicionado, que fica quente, né? Depois de algum tempo de funcionamento do aparelho. Então é isso que o refrigerador faz, é isso que a gente vai tentar entender um pouco melhor do funcionamento. Primeira coisa que nós vamos destacar aqui é que continua valendo a conservação da energia. Então, o calor da fonte quente, ele vem da onde? Ele vem da fonte fria, mais o trabalho fornecido. Pessoal, lembrando, todos os valores eu coloco em módulo, tá? Então é o valor numérico do calor, o valor numérico do trabalho, tá bom? Então você pode calcular o trabalho como o calor da quente menos o calor da fria. E o que isso significa na prática, né? Que o trabalho é igual ao calor trocado. Se o trabalho é igual ao calor trocado, é porque o ΔU é igual a zero. Nós já vimos duas maneiras de ter o ΔU igual a zero. Ou numa transformação isotérmica, que não é o caso, né? Se tem uma fonte mais quente e uma fonte fria, ou numa transformação cíclica. Essa primeira característica do refrigerador é que num diagrama PV vai ser um diagrama cíclico e no sentido anti-horário. Esse sentido anti-horário vai representar que o trabalho é negativo. Lembrando que aqui não ficou negativo porque a gente só coloca o valor numérico, tá? Então você tem aqui um diagrama P por V, a máquina térmica, né, o refrigerador, vai ser um diagrama, vou desenhar um círculo aqui como exemplo, tá? Que vai estar girando no sentido anti-horário. Aqui não é um círculo, tá? É um círculo qualquer, desenho um círculo só como exemplo. A área continua sendo o trabalho, módulo, né, do trabalho, só que esse trabalho vai ser negativo porque ele vai ser realizado sobre o gás, tá certo? Essas máquinas possuem uma certa eficiência, às vezes também chamada de rendimento. Bom, o seu refrigerador é melhor quanto mais calor ele consegue retirar do interior dela, né, da fonte fria. Então, quanto mais energia ela consegue tirar da fonte fria, maior é a eficiência. Então, vou botar aqui no numerador, tá certo? Só que se a sua geladeira gasta muita energia ligada na tomada para fazer esse processo, é porque ela é ruim. Ou seja, a eficiência vai ser melhor quanto menos trabalho ela consumir para realizar o processo. Então, menos trabalho, mais eficiência. Então, essa aqui é a equação da eficiência. O que é legal você compará-la com rendimento lá na máquina térmica? O rendimento de uma máquina térmica era sempre um número entre 0 e 1, né? Lembrando lá, né, que tem um limite que a gente vai falar que é o limite de Carnot.
A eficiência pode ser maior que 1, não tem problema, tá? Então a eficiência não tem nenhum problema em ser um número maior que 1, tá? Basta que o calor da fria seja mais retirado do que o trabalho. A única coisa que nós vamos ver é que ela é menor que a eficiência da máquina de Carnot, que a gente vai falar nas próximas aulas. E aí você observa que essa eficiência, claro que vai variar de máquina para máquina, mas, por exemplo, os refrigeradores, todos eles têm uma nota, né, que vai de A até E, que relaciona a eficiência desse cara, para que a gente não fique decorando, quanto é a eficiência boa de uma geladeira? É 10, é 12, é 30, é 500? Aí já tem uma escala, tá certo, do Inmetro, que vai dizer para você o quão bom é aquele material. Claro que o melhor costuma ser o A, só que esse A ele costuma ser mais caro, então fica bem atento na hora de você comprar um aparelho, porque às vezes o aparelho é bem barato, mas às vezes ele é C de consumo. Então, em longo prazo, ele acaba gastando mais para você no seu bolso, prejuízo financeiro, do que às vezes gastar um pouquinho mais e comprar um aparelho com consumo A. Bom, professor, você falou de geladeira, mas na verdade como é que ela funciona? Bom, só para a gente entender, antes do funcionamento, como é que é um pouquinho da história aí da criação dela, né? E até as datas para você ter uma noção de quanto tempo essa geladeira já está em uso e ter uma ideia de como as pessoas faziam antes da geladeira ser inventada. Então, como você pode ver aí, ela foi inventada ali por volta da década de 1850. Ela foi inventada inicialmente, né, para uso comercial, e depois ela foi inventada, né, criada ali para o uso doméstico, mas só no século XX, né, início ali do século XX. As pessoas faziam antes como se fosse um freezer de gelo, né, para poder manter os alimentos resfriados e, né, demorarem mais para poder estragar. Hoje é inviável a gente pensar a nossa vida sem uma geladeira. Bom, essa aqui é a estrutura básica da geladeira, tá? Esse I é a parte, é o isolador, tá? Separa a parte interna da parte externa da geladeira. Vamos ver o que significa cada um desses caras aqui. A é a fonte quente, ao lado de fora é a cozinha, tá? O ambiente. B é a fonte fria, que é o interior da geladeira, é a serpentina lá de resfriamento. E, como a gente já falou, o isolamento. É o condensador, né? Qual é a função do condensador? É trocar calor, tá? Então, a parte de trás da geladeira, ela vai, onde você às vezes bota a meia, né, para poder secar, o tênis para poder secar, é ele que faz a troca de calor com o ambiente. Por isso que você não deve deixar a geladeira encostada na parede, porque aí vai atrapalhar essas trocas de calor, pode danificar ou dar mau funcionamento no seu aparelho. Nós temos a válvula de expansão, né? A ideia da válvula de expansão é ela expandir, né, rapidamente o gás. E a gente sabe que na expansão adiabática, a expansão que acontece muito rápida, a temperatura do gás ela diminui. E aí quando ela passa pelo evaporador, como a temperatura do gás que está aqui dentro, a gente vai falar sobre ele já já, ela é bem baixa a temperatura, significa que ela consegue roubar bastante calor de dentro da geladeira. Ela passa aqui pelo compressor. O que é o compressor? É aquele motorzinho que você deve ter visto, geralmente um motorzinho preto que fica embaixo da geladeira, tá? E aí ela volta aí pro condensador, né? Faz a troca de calor, resfria o gás e volta a fazer o seu ciclo, o seu processo. Aqui, pessoal, eu não desenhei, mas tem um reservatório aqui do lado, tá? Tanto que quando você vira a geladeira, esse líquido aqui ele vaza, né? Aí a geladeira ela passa a não funcionar direito. Dentro desse recipiente fica o gás que é utilizado para fazer essas trocas de calor dentro da geladeira. Antigamente nós usávamos um gás, né, que é o CFC, é o Freon, que ele era um dos responsáveis, né, foi alegado um dos responsáveis pela destruição da camada de ozônio, e ele é utilizado em vários tipos de aparelho, né, geladeira,
era um deles. Também estava em aerosol, propulsor de spray. E, bom, hoje ele está sendo substituído, né? Hoje, quando eu digo já está proibido, né, o uso do CFC, então já tem um tempo isso. Ele foi substituído pelo HFC. É um outro tipo de gás, né, que a princípio ele não é poluente, né, não faz nenhum dano para a camada de ozônio. Beleza, e o ar-condicionado, como é que ele funciona? Bom, primeiramente, né, o inventor é o Willis Carrier, 1902, e talvez você já tenha ouvido falar dessa marca aqui, ó, que é a Carrier, tá? Grande fabricante aí de refrigeradores, ar-condicionados, tá? Ele é funcionamento similar ao da geladeira, então não tem muito que a gente acrescentar aqui. Claro que alguns componentes ali são diferentes, a forma dos componentes também. Vale destacar a redução da umidade local que o ar-condicionado faz, por isso que ele pinga. E a ideia é a seguinte: você reduz a umidade do ar quando você joga esse ar em cima de você. A água do seu corpo, ela evapora mais rapidamente, né? A água que está ali na sua superfície. E aí, se ela evapora mais rapidamente, quer dizer que você, entre aspas, né, perde mais calor. E se você perde calor mais rapidamente, perde mais calor, você tem a sensação térmica de estar mais frio, mesmo quando a temperatura não muda. Então, além, né, de refrigerar, ele também faz a redução da umidade local. E uma coisa interessante é como é que funciona a entrada de ar, né, no ar-condicionado. Se você tem um ar-condicionado aí na sua casa, né, ou no ambiente do seu trabalho, na sua sala de aula, de janela é aquele caixote, tá? Vamos supor que ele saia ar por aqui, né, o ar ele emite por aqui. Provavelmente aqui tem como se fosse um desenho de uma caixinha, tá? Com várias linhazinhas. Essas linhas são as entradas de ar. Você vai pegar uma folha de papel e vai colocar aqui. Você vai reparar que essa folha de papel vai ficar grudada porque está sendo sugada. Então o ar entra por aqui, faz lá o processo que ele tem que fazer e sai por essa janelinha. Se você tem um ar-condicionado, né, ou usa aquele ar-condicionado do tipo split, é basicamente a mesma coisa, né? Aqui na frente vai estar a saída de ar, o ar sai por aqui. Embaixo dele, eu vou desenhar em cima, tá? Só para facilitar. Embaixo dele vão ter essas linhazinhas. Aqui é como se o ar estivesse de cabeça para baixo. Aí você pega a folha de papel, coloca aqui, você vai ver que ela vai grudar. Ela vai estar sendo sugada. Lembra que isso aqui está de cabeça para baixo, tá? O ar entra por aqui, faz o processo que ele tem que fazer dentro do aparelho e sai por aqui. E provavelmente, se você já viu, já usou um ar-condicionado, você também já deve ter ouvido falar de uma unidade esquisita quando fala desses aparelhos, que é o BTU, British Thermal Unit, ou unidade de medida, né, térmica no caso, que corresponde à energia necessária para elevar a temperatura de 1 libra de água de 1 grau Fahrenheit. Libra, Fahrenheit, unidades padrão aí, britânicas e norte-americanas, tá? Não precisa decorar essa conversão, só para você conhecer. Um BTU é cerca de 1055 joules ou 252 calorias. Diferente das máquinas térmicas, nós não vamos fazer vários exemplos de refrigeradores, calcular o calor, o rendimento, o trabalho, nada disso, tá? Vamos apenas aqui, essa aula, apresentar as ideias, como nós já fizemos, as equações correspondentes e algumas aplicações interessantes no nosso cotidiano. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários, compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir também lá no Instagram, @edwardfísica.